Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui em mais um dia de gravação do Manas Doc, mas hoje, como vocês podem ver, eu tô sozinha, não tem minha maninha aqui comigo. Pois é, e hoje eu vou falar sobre minha residência. E minha residência tá com essa sensação aqui que eu tô hoje, sem ninguém do meu lado, eu tava sem minha maninha. Mas essa época da residência que eu quero falar para vocês hoje aqui nesse episódio foi uma época em que foi trazendo lembranças muito boas, sabe, assim, pra mim. Mas começou, eu acredito, eu não vi o episódio da Bárbara, porque aqui vocês já devem ter visto, mas eu não vi, porque eu não quis ver o relato dela, mas porque eu quis falar da minha experiência, do que eu vivi observando a minha irmã e também do que eu vivi na minha própria residência. Quando a gente passou na residência, eu passei em uma cidade perto daqui, de Goiânia, e a Bárbara passou no HC, que é aqui em Goiânia mesmo. Quando a gente passou aqui, pensa, foram mais de 6 anos juntas, né? Então, 6 anos da faculdade, mais 1 ano e meio de cursinho. Então, assim, foi um tempinho até bem tranquilo. Eu tô olhando aqui porque minha irmã tá aqui do lado. Mas foram anos juntas, então assim, foi muita convivência. E essa convivência, ela trouxe, lógico que irmãs são muito juntas já, né? Nós já éramos muito juntas desde sempre, mas a gente se aproximou muito mais. Então, acredito que não era nem unha e carne, era carne e carne. E quando a gente se separou, nessa época, que aí cada uma passou em um lugar, foi meio que... eu acho que foi um pouco dolorido, sabe, pra gente. A gente sentiu um vazio, eu senti um vazio de não ter ninguém ao meu lado. E também vi a minha irmã, além disso tudo, vi minha irmã também sofrer um pouquinho, porque a primeira semana, que já é uma semana muito difícil, né, de um lugar novo, que a gente estava tendo que aprender muita coisa, a minha irmã também passou por um bocado, porque aquela ali, eu acredito que vocês já viram, ela chorou um pouquinho na primeira semana, achando um pouquinho diferente. A minha experiência foi um pouquinho menos traumática, foi difícil, foi dolorosa de não ter minha irmã, mas eu não cheguei ao ponto de chorar. Mas eu lembro direitinho do primeiro dia em que eu cheguei na residência. Eu não entrei na residência logo na primeira chamada. Eu entrei na segunda chamada, se eu não me engano, na segunda. Tem um tempinho já, mas foi na segunda. E aí, já tinha começado a residência. Já tinha um tempinho que as minhas colegas já estavam lá, já estavam pegando o trabalho ali, a rotina, né, do hospital. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tava com a minha bolsinha, isso aí eu não esqueço nunca. Eu tava com a minha bolsa do lado assim, e aí o preceptor, né, me deu as boas-vindas e tal, e aí a gente foi lá no posto, assim, já de supetão, a gente foi no postinho de enfermagem e ele falou, pois é, então, aqui estão os prontuários das pacientes, isso eram às 7 da manhã, estão os prontuários das pacientes, então você já pode começar a evoluir as pacientes, né, passar visita, ver como que elas estão, evoluir, e aí depois a gente vai passar os casos, né, cada uma vai passar o que achou da paciente, a gente vai discutir. Sabe quando você fala assim, meu Deus, mas eu acabei de chegar, como assim? E eu com aquela bolsa do lado, não sabia nem onde colocava a bolsa, onde que guardava, o que fazia. Então assim, de primeira foi um baque, que eu falei, o que eu passo, né? Mas aí as minhas colegas já foram super carinhosas comigo, já me falaram, ó, não, aqui você pode colocar suas coisas aqui, vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona o hospital, como é que é a rotina, os prontuários. Na época não tinha computador, né? É lógico que hoje ainda em alguns lugares são prontuários de papel, mas naquela época não tinha realmente computador nenhum, era tudo prontuário de papel, então a gente tinha que escrever tudo, então assim, a mãozinha chega até doía, né? De tanta coisa que tinha que escrever. Eu fui pegando essa rotina. O primeiro ano da residência é engraçado, é uma mistura de alegria, porque mais uma vez você passou em uma prova, em alguma coisa concorrida que você queria muito, e então essa mistura de alegria, mas uma mistura de sofrimento, não seria sofrimento, mas uma ansiedade, porque você não conhece e não sabe lidar com os pacientes direito e nem com as condutas, o que fazer, qual cirurgia indicar, porque a gente era ginecologia e obstetrícia, né? Então assim, a gente fica muito perdido. Então se alguém entra já falando que sabe o que fazer no R1, eu dou os parabéns, porque assim, eu entrei completamente perdida e não sabia nada. Eu lembro que a gente fica tão insegura das condutas e que olha que a gente já
passa e vê tudo na faculdade, né? Das condutas básicas, pelo menos. Eu lembro que na primeira semana, no primeiro mês, eu não sabia nem pedir um exame de urina, de tanto medo que eu ficava se aquela conduta estava certa. Eu ia lá pro preceptor e falava, mas isso aqui tá certo? Ou então ia perguntava para meus R+, né? R2, R3, na realidade o mais próximo nosso ali é R2. E aí eu perguntava porque eu falava, será que essa conduta aqui tá certa? Principalmente com gestante, né? Que aí agora todo dia era atendendo gestante também. Então assim, eram condutas básicas, mas que também davam medo. São coisas que marcam tanto a gente no R1, para ver o tanto que às vezes o R1 ele é impressionante, ele é estabanado por natureza. R1 ele parece que atrai as coisas mais bizarras pro lado dele. A gente faz parto normal e é muito incentivado, né, a fazer parto normal na residência. Então, assim, a gente sai com uma mão boa para parto normal. E nos meus primeiros partos, eu ainda ficava um pouco insegura, lógico, né? Porque, assim, é muita coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo, que você tem que raciocinar, tanto de manobras que você tem que fazer ali na hora do parto, de medicações, instrumentais, muita coisa. E, assim, eu acredito que um dia eu tava fazendo um parto, isso já era umas 10 horas da noite, do mesmo jeito como eu estava falando, né? A gente fica um pouco perdida. E nesse dia estava eu e meu staff, né? Só nós dois. O hospital estava tranquilo, então eu tava conduzindo bem ali a situação. E aí estava tendo um parto normal, fui lá, consegui fazer o parto junto com o meu preceptor, fizemos tudo. E aí meu preceptor falou assim, olha, terminou o parto, tá tudo tranquilo, agora só lembra que você tem que tirar todos os pérfuro-cortantes, ou seja, a agulha, a lâmina do bisturi, porque a gente um protocolo que a gente tem de tirar tudo, organizar, ou você mesma joga fora, ou então você deixa num cantinho, porque quem vai fazer a limpeza também tem que saber onde que tá tudo que pode machucar ela, né? Então a gente deixa separadinho. Beleza, a R1 foi lá retirar tudo certinho. Aí o que eu fiz? Fui tirar a lâmina do bisturi. No primeiro mês de R1, o que a residente faz? Corta. Fui retirar a lâmina e deu um talho aqui na minha mão. Ou seja, primeiro mês, R1, já ficou famosa de separar os 2 dedos da mão. Esse dia foi terrível, porque eu cortei, e aí é detalhe, né? Eu cortei e não vi que eu tinha cortado, eu vi que começou a escorrer um sangue aqui. Eu falei, gente, o que será que aconteceu aqui? Será que é sangue da paciente? É o quê? Quando eu tirei a luva, tava lá os dois dedinhos separados, né? Não tinha feito um cortezinho, não. Eu tinha feito um cortão mesmo aqui. Aí tivemos que parar tudo, hospital, né? Parar atendimento, porque aí meu próprio staff teve que ir lá, dar ponto, né? Porque tava tudo separado. Aí vai fazer um monte de procedimento pra cuidar, lógico, da minha saúde, né? E prevenir qualquer coisa a mais. Mas assim, isso aí ficou gravado na minha memória, que até hoje eu tenho medo do tal da lâmina de bisturi, porque eu morro de medo de cortar minha mão de novo. Mas são essas coisas assim que acontecem na residência que a gente atrai, né? Mas assim, outras coisas também no R1 que eu acho que muita gente fica com medo, assim, fica receoso, porque o primeiro ano é de, nossa, eu acho que se pergunta, nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu dou conta de gravar tantas condutas, de aprender? O que eu posso falar é que no R1 a gente não consegue gravar muita coisa, não. É muita informação de uma vez. É assim, você tem que, além de aprender, né? São tantas informações que você tem que aprender. Você tem que aprender a fazer a cirurgia. No R1, lógico que você não faz ainda a cirurgia em si, você mais acompanha, vê, porque você tem que aprender ali como é que é a logística de uma cirurgia. Aí lá pro R2 que você vai realmente começar a fazer a cirurgia. Mas eu lembro que no meu R1, até para dar pontinho na pele, eu tinha medo, porque eu não conseguia. Assim, sozinha, e falar, gente, parece que é uma responsabilidade até dar um ponto na pele, sabe? Então, o primeiro ano, ele vem com toda essa carga de peso, de você não saber se realmente você está fazendo as condutas todas certinhas, ou se você vai aprender, se você vai conseguir fazer tudo. E o primeiro ano, ele é muito pesado.
Então, além de toda essa insegurança, essa incerteza, se você vai conseguir fazer tudo certo, gente, trabalha demais. O R1 realmente é um burrinho de carga, porque trabalha muito. Eu lembro de dormir na maternidade. Dormia, acordava, tomava banho, jantava, né, almoçava, era tudo lá na maternidade. Então, assim, a gente passa por um tempo muito... Assim, é uma moradia. Na realidade, no meu caso aqui, maternidade, né? Se for outro residente, no hospital, no outro hospital, né? Mas, assim, a gente mora. Muito mais do que o R2 e o R3. Então, é bem pesado. No começo, eu lembro direitinho que eu falava para as minhas colegas, eu falava assim, gente do céu, será que a gente vai conseguir? A gente sobrevive ao R1? A gente vai poder respirar de novo? Porque parece que a gente não tinha tempo nem para a família, né? De tanto que a gente trabalhava. Mas, quando chegou no final, eu percebi que era necessário passar por esse primeiro ano e é necessário ser desse jeito. Porque parece que entra o conhecimento... Mesmo que seja forçado, sabe? A gente fala por osmose mesmo. Porque você convive todo dia com aquelas mesmas situações e vai pegando aquele ritmo que chega no final do seu R1, você parece que já começa a ficar, já faz as coisas automaticamente. Então, essa experiência do R1 para mim, eu acho que é difícil, mas é excelente no sentido do conhecimento que você angaria, sabe? Já no R2, aí pronto, no R2 você já não é mais R1, né? Aí você já colocou um pezinho acima ali do degrau, você já tá pelo menos podendo olhar para R1 e falar assim, opa, já não sou mais você. No R2 já é mais fácil. Você já respira, você fala assim, não, agora eu já sei como que conduz as consultas, você já não está precisando tanto mais dos seus staffs, você já tem alguém em quem mandar, que é o R1, né? Isso é ótimo. E aí você já pode, na realidade, fazer algumas cirurgias, né? Entrar em cirurgias, ter um pouquinho mais de autonomia. No R1 foi difícil para mim, então, como eu falei, eu não lidava com o instrumental, então assim, eu tive que aprender tudo, passo a passo. E no R2 não, no R2 eu já sabia. Então comecei feliz, eu comecei numa felicidade esse R2, como se fosse assim, uma promoção. E aí eu já conseguia fazer cesáreas com os meus staffs, eu já conseguia fazer parto normal, sem precisar chamar eles. Então assim, no R2 parece que a vida muda. Um detalhe que eu gosto de falar muito, que eu até esqueci, no meu R1, quando eu entrei, como eu falei, a gente só auxilia, fica assistindo as cirurgias. Eu lembro de uma staff minha, ela era forte, ela era magrinha, mas ela era bem bombadinha, assim, sabe? E aí eu entrava nas cesáreas com ela e nos partos normais também. E eu tentava fazer a cirurgia, para fazer o parto normal também, às vezes a gente precisa um pouquinho mais de força. Na cesárea a gente precisa também de força para segurar os instrumentais e mostrar o campo, né, para quem tá fazendo a cirurgia. Um dia ela cansou, ela falou assim, Camila, você não tá conseguindo não, parto normal você precisa de ajuda para conseguir realmente fazer as manobras corretas para o neném nascer. E na cesárea você pega ali os instrumentais e não consegue mostrar direito. Não. Agora você só entra na cirurgia comigo se você for fazer musculação. Você precisa de força, você não tá tendo força não. Nesse dia eu senti mal, que eu falei, gente, será que eu tô tão ruim assim? Mas parece que tava, sabe? Porque as minhas outras colegas faziam direitinho e eu não conseguia, não tinha força. Então nesse dia ela realmente me obrigou e não deixou. Realmente eu tive que mostrar que eu tava entrando na academia, que tava fazendo ali para ela poder deixar eu entrar nas cirurgias junto com ela de novo. Mas foi bom, foi muito bom, porque hoje em dia realmente a gente percebe tanto que precisa ter força para poder fazer cirurgia. Então não é só jeito não, é força mesmo para poder fazer, né? Então assim, depois disso, então no meu R2 eu já tava mais fortinha, já tava conseguindo fazer as minhas cirurgias. E aí no R2, quando você começa a fazer as cirurgias, você entra muito mais em cirurgia, pelo menos assim no nosso caso, lá na nossa residência, a gente fazia muito mais cirurgia no segundo ano de residência do que atende. A gente atende ainda, mas o foco é cirurgia. O R1 fica por conta de atender. Então, eu lembro de fazer muita cirurgia. Era cirurgia ginecológica, cirurgia obstétrica, que no caso é a cesárea, né? E os partos normais, lógico que a gente entrava bastante, mas ainda era preferência do R1, que ficava bastante tempo ali
nos trabalhos de parto, né, nos partos normais. Então, assim, com relação às cirurgias, eu falo que eu fui muito abençoada na maternidade que eu fiz a minha residência, porque a gente não podia nem reclamar, era muita cirurgia, a gente passava, eram 2 vezes na semana que a gente passava o dia inteiro operando, era coisa assim de 10 pacientes que a gente operava numa tarde. Então, assim, a gente angariou muito conhecimento nessa parte, sabe? E é lógico que a gente faz muita amizade com as nossas residentes, né? Com as nossas colegas. Então, as minhas colegas iguais, elas, nossa, operavam muito bem. Eu tinha a minha duplinha, que é a Ana Lu, e ela era uma dupla assim, pensa, eu aprendi demais com ela, porque ela era aquela pessoa que fazia cirurgia naquela maior tranquilidade. Ela tava assim, super zen, e vai fazer no seu tempo e tal, e tudo dava certo. Então, assim, a gente acha que sim, a gente só vai aprender com os nossos professores, e com as nossas colegas a gente aprende muito também. Porque a calma que ela tinha me fez perceber que a gente precisa ter calma também, sabe? Nas condutas, nas cirurgias, e eu aprendi demais. Outra colega minha também, que era a Paula Regina, que até hoje eu convivo com ela, pessoa maravilhosa. Eu já aprendi a ser mais firme, que aquela ali é firme também. E aí eu percebi, e também a Natália, que também foi, eram 4, né? 4 residentes. A Natália também é uma pessoa muito firme, mas muito brincalhona. Então, eram, assim, pessoas completamente diferentes no meu grupo, mas que eu fui retirando de cada uma maneira de me comportar e perceber que, assim, eu poderia ser brincalhona, ao mesmo tempo firme, e também ter uma calma, sabe, nas minhas condutas. E o nosso grupo era maravilhoso. Eu fazia uma dupla de cirurgia com a Ana Lu, e a gente passava o dia inteirinho operando, e aquilo ali me gerava uma felicidade tão grande de poder conviver com as meninas e ainda fazer cirurgias de pacientes que às vezes estavam esperando anos, porque, assim, a fila, ela é muito grande, né? Então, assim, tinha paciente que estava esperando há 2, 3 anos uma cirurgia, e quando a paciente caía nas nossas mãos ali para ser feita a cirurgia naquele dia, a gente ficava tão feliz junto com a paciente, porque a paciente entrava numa felicidade e comemorava com a gente e dava tudo certo. Graças a Deus, nossas cirurgias eram muito bem sucedidas, né? Que nós tínhamos staffs muito bons também. E assim, a gente terminava o dia cansadas, né? Mas assim, muito satisfeitas. Então, isso foi o R2. Na realidade, foi bastante cirurgia mesmo, mas assim, dava tudo certo. Quando terminou o R2, a gente já tava assim, nossa, sabe aquela contagem regressiva? Só falta o 3º ano e tá acabando. O 3º ano, ele é diferente. O 3º ano, ele já é um clima de despedida, sabe? Porque a gente já não fica tanto na maternidade, a gente passa por estágios. Então, a gente já sai da maternidade e vai para outros lugares, para conhecer outros serviços, como que funciona outros lugares. E isso é muito interessante, porque assim, às vezes a gente fica tão dentro da nossa própria maternidade que acha que o mundo é aquilo, né? E a gente passou por outros lugares. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, tem o Araújo Jorge, que ele é referência como hospital de oncologia, né, pelo SUS. Então, quando entrou no 3º ano, um dos meus primeiros estágios foi lá, no Hospital Araújo Jorge. E foi um aprendizado muito grande, porque foi uma ginecologia que eu não tinha visto ainda, sabe? De pacientes um pouquinho mais vulneráveis, né, mais sensíveis, porque é um momento mais difícil, né? Então elas precisavam ainda mais do nosso carinho, ainda mais da nossa atenção. E esse estágio, ele acho que me amadureceu muito, porque você vai sozinha, você não vai com as residentes todas, é uma de cada vez. Então foi um dos primeiros estágios que eu fiz no 3º ano, né? No R3, foi lá e pude conviver com essas pacientes. Então, tanto com relação a doenças relacionadas à mama, doenças relacionadas a útero, ovário, vulva, vagina, e você vê, e assim, e são vários são várias doenças, né, que a gente entra em contato. Então, assim, me trouxe uma nova visão. Eu já tinha visto
no R1, a teoria, né, o contato com a paciente ali da rotina, o R2 que eram cirurgias, mas que eram cirurgias que a gente chama de eletiva, né, que a gente marca, faz, e no R3 eu comecei já tendo contato com esse tipo de paciente que às vezes tinha cirurgias que não era bem eletiva, assim, era aquela cirurgia assim, não, a gente tem que fazer porque senão a paciente a gente não vai ter nem outra conduta com a paciente, tem que ser essa cirurgia para depois poder fazer uma quimio, uma rádio, sabe? Então, as pacientes já não estavam tão felizes, lógico, né? Não estavam felizes como aquelas que tinham esperado anos e que estavam fazendo uma cirurgia para melhorar um estado, uma condição de saúde, mas que é tratável. Sabe, assim, é tratável facilmente. Lá na Oral Jorge não, era uma expectativa da paciente. Então, me deixou muito mais humana, sabe? Porque a gente tem que ter um carinho maior com essas pacientes. Não que a gente não tenha, né, com as outras, mas com essas parece que a gente pega um amor, assim, porque a gente quer vê-las bem, sabe? Então, traz um outro tipo de sentimento na gente. E quando eu via que alguma conduta minha, alguma palavra que eu falava, qualquer coisinha ajudava aquela paciente, gente, era uma felicidade tão grande. Eu lembro que nos ambulatórios, a gente fazia ambulatório lá na Oral Jorge, tinha o dia, por exemplo, o dia de câncer de mama, tinha o de câncer de vulva, vamos dizer assim, né? Câncer de colo de útero, e as pacientes, elas chegavam lá e parece que elas... Sabe quando você tá com sede, você quer alguma palavra amiga, alguma coisa assim para refrigerar a alma? E quando a gente dava atenção, a gente conversava, as pacientes às vezes nem tinham uma conduta pronta, porque às vezes a gente não conseguia definir a conduta já naquele dia. A gente falava uma palavra de carinho, alguma palavra de força. Não só ela, como também os familiares já ficavam tão satisfeitos, sabe? Então, eu consegui ver essa parte da medicina, essa parte da ginecologia com muito mais carinho, que eu não tinha percebido ainda, eu não tinha essa convivência ainda. Então foi muito bom. E aí depois, lógico, eu tive outros estágios, eu tive estágio também com relação à cirurgia por vídeo, depois que eu saí, né, que eu fiquei 3 meses no Oral Jorge. Depois eu fui para outro hospital, em que eu acompanhei cirurgias por videolaparoscopia, que é outro tipo de cirurgia também, na época eu achava super complexo, né, mas que é muito bom, que às vezes o paciente ainda fica até com dúvida, né, de como que é essa cirurgia, mas eu percebi tanto que é uma cirurgia boa, porque assim, a recuperação era muito rápida, né, que a gente ainda acompanhava um pouquinho essas pacientes. Eram cirurgias excelentes, né, que resolviam o problema da paciente. E depois, em poucos dias, 3 dias, a paciente já estava ótima. E depois eu voltei para minha maternidade, ainda fiz o acompanhamento. Na realidade, R3 já acha que tá tudo certo, né? Porque no R3 a gente já tem muita autonomia, então a gente já conseguia entrar em cirurgia com os R2 e R1, na realidade, né? E poder já até orientar. Então a gente ficava né, como orientadora mesmo de R2, R1, né, e assim como as minhas colegas também. Então assim, a gente vê que tem degraus, né, e nesses degraus a gente acha que não vai dar conta. Fala assim, meu Deus do céu, será que no R1, primeiro você pergunta, será que eu vou dar conta? No R2, você tá bem, mas você fala, nossa senhora, é muita responsabilidade entrar na cirurgia. E no R3, você olha para trás e fala, gente, eu tô aqui já conseguindo orientar meus R-, aprendendo, lógico, muito ainda, mas assim, já tô conseguindo orientar. Então, você vai percebendo que você vai crescendo nesses 3 anos e cresce muito, sabe? Muito mesmo. É lógico que uma parte foi difícil para mim, porque eu tava sem minha maninha, né? Então, é lógico que com o passar do tempo, a gente eu fui acostumando, mas no primeiro ano foi um pouco difícil. Pensa, foi muito tempo juntas, né, de convivência. Mas acabou que depois a gente acostumou, no sentido assim de chegava em casa, nos poucos tempos, né, nas poucas horas que a gente se encontrava, mas a gente chegava em casa e uma conversava com a outra, matava a saudade, uma trocava a experiência, porque assim, pensa, ela estava em um hospital e eu estava em outro, e querendo ou não, as coisas que acontecem, elas são bastante parecidas, mas tem algumas peculiaridades, né, que são diferentes. Então a gente trocava conhecimento,
crescimento e querendo, assim, eu acredito que o fato de estar separadas fisicamente, porque o coração tá junto, ai meu Deus, que gracinha, mas o fato de estar separada fisicamente fez crescer, porque nós duas éramos como eram muito juntas, eu acho que ficou como uma pessoa só, então teve que separar, e eu acho que isso eu coloco nas mãos de Deus, sabe, que Deus que preparou isso porque precisava de um tempinho para as duas se conhecerem individualmente, sabe? Eu fico um pouco assim porque realmente eu lembro da época e não foi fácil no R1 não, mas assim, eu acredito realmente que a gente precisava crescer como indivíduo, sabe? E foi um crescimento muito grande, porque separar da minha irmã não foi fácil nessa época. Mas me trouxe muito crescimento, porque eu me vi sem ela e ela era meu esteio, né? Nossa, eu ficava triste, eu tinha alguma coisa, eu corria lá e vem cá me ajudar. E eu não tinha isso, né? Quando eu estava na residência, começou e eu me vi sozinha. Então, os 3 anos, eles me mostraram que não, eu tô sem minha irmã aqui, mas eu consigo fazer as coisas, porque é engraçado quando a gente tá, é igual eu tô aqui, né, conversando sozinha, sente falta de alguma coisa aqui, de uma parceira, e na residência eu sentia falta de um apoio, e como eu tô aqui conversando com vocês sozinha agora e eu tô percebendo que eu consigo falar sozinha, a gente na residência eu percebi que eu consegui com o apoio amoroso dela, com o apoio amoroso dos meus pais, lógico, mas eu consegui e eu me vi como uma pessoa mais amadurecida no final do R3. Eu acredito que tudo isso que eu falei pra vocês é pra vocês perceberem que às vezes vocês estão sozinhos também, sabe? E às vezes fica com medo, acha que não vai dar conta, acha que aquilo lá não é para vocês, que é muito pesado, ou então é muito complexo para poder seguir em frente e enfrentar aquilo. Mas não, às vezes no começo parece que é muito difícil e no começo a gente pode até cair mesmo, dar um tropeção, cai, mas levanta e coloca na cabeça que dá conta sim. Acho que cada um tem a sua força interior, a gente precisa só buscar ali e achar, sabe? Lógico, eu tive a bênção de ter a minha irmã sempre ao meu lado, me dando apoio, e foi muito bom, lógico, mas a gente precisa, a vida, ela impõe algumas coisas e para mostrar pra gente que a gente dá conta. Então a gente precisa realmente de um tempinho para Deus mostrar pra gente que você vale, você é uma pessoa que vale, que tem força e que consegue, sabe? Você pode ter certeza que às vezes você se sente sozinho, como eu me senti sozinha muitas vezes na residência, mas você tá tendo um apoio de quem quer que seja. Mesmo que você fale, não, mas eu sou sozinho nesse mundo. Você está tendo um apoio, que pode falar que é Deus, pode falar que é a vida, pode colocar que é uma força superior, mas a gente sempre a gente tem um apoio de um amor superior que nos dá força, que nos dá garra, que naquele dia você fala assim, eu não dou conta de mais nada, mas você dá conta. Então, olhar para trás e falar assim, não, na residência eu fiquei sozinha, vamos dizer assim, né? Mas eu consegui, isso pra mim foi uma vitória. Então, eu acredito que esse vídeo aqui eu quero falar pra vocês isso. Acho que meu relato da residência é pra falar que vocês dão conta, que seja na residência, que seja o que a gente já falou ali do vestibular, né? Mas coloca na sua cabeça que você dá conta que dá. Por mais difícil e nebuloso que esteja tudo, mas lá na frente, quando você chegar lá e olhar para trás, você vai falar assim, nossa, valeu a pena. E valeu a pena, porque eu terminei a residência e depois disso, outras cortinas se abriram, né, na minha frente, eu percebi que foi um tempo muito bom e muito valioso. Então, esse é meu relato da minha residência. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que no próximo vídeo minha maninha esteja aqui do meu lado, que esse negócio de ficar sozinha é muito chato, porque aqui é Manas Doc, não é Manadoc. Um beijo, até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau.